muito legal hoje. O que é música? O que é música? Alguém sabe, né? Muitos conceitos são formulados e é muito difícil você definir o que é música. Só para vocês terem uma noção, olha aqui, ó. Alguns livros, eu tenho muito mais livro ali dentro, mas todos eles falando o quê? Sobre música, tentando definir o que é música, discutindo. Todos eles têm uma interpretação própria sobre a música, né? Tem vários livros, vários autores que vão tentar definir o que é música, mas é uma definição difícil. Várias pessoas tentam ir pelas propriedades da música, né? É música, então ela tem que ter sons, timbre, enfim. Isso são formas de você medir música, mas não necessariamente tem a ver com o que é música. Acho que essa discussão é um pouco mais profunda, né? Olha, só para vocês terem uma noção. O Coté, que é esse aqui, ó. Música e simbolismo. Ele tem uma visão maravilhosa sobre música aqui. Esse livro é excelente. Ele conta a relação da música com a história, né? A história do imaginário que a música traz. Né? Então, por exemplo, a música ela sempre foi muito relacionada com a religião, e a religião era relacionada com a astrologia. Então, muitos dos termos que eram utilizados, que até hoje são utilizados para se medir, para se falar de música, são referentes a esse momento. Né? Então, você fala, por exemplo, espectros, né? Isso é medição de frequência sonora, mas também medição de, enfim, frequências de outras coisas que eles buscam aí no espaço, sei lá o que eles estão buscando. É que a gente possa discutir nesse vídeo sobre a formação, né, dessa ideia do que é música, né? Bom, como eu estava falando do Coté aqui, o que ele vai falar? Ele tá, logo no comecinho do livro, ele fala aqui da música das esferas, a música das cores, né? Essa música das esferas era o quê? Uma visão de mundo do período grego, né? Que se tinha uma noção, cada astro no universo tinha um som próprio, né? Olha só que lindo. Cada astro no universo tem um som próprio. E esse som, ele era o som da própria vida. Então a gente ouvia enquanto era criança, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se acostumando com aquele som, aqueles sons do universo, né? Por exemplo, a Terra teria um som próprio. É basicamente isso. E aí a gente escutaria esses sons até uma certa idade. Depois, da mesma forma que você acostuma com aquele seu vizinho chato que fica tocando funk o dia inteiro na maior altura, sem referências aqui, você acaba esquecendo também que aquele cara tá ali, que aquele som tá ali, e acaba acostumando. É basicamente isso. Tá lá, se lasca, tem que trabalhar também. Né? Música e simbolismo, ele fala disso, mas tem um conceito aqui muito legal. Eu gosto muito desse livro por conta disso. Ele fala o seguinte, que a música ela é uma forma de nós nos conectarmos às pessoas. Né? Então, através da música e da arte, de maneira geral, você consegue se conectar aos outros, você consegue viver experiências que outras pessoas experimentaram, que outras pessoas viveram. E isso nos torna mais humanos, trabalha nossas empatias, né? Nos aproxima, por quê? Porque nós vamos começar a sentir a dor do outro. E nesse momento que você sente a dor do outro, você se aprofunda naquela dor, você se aprofunda naquele sentimento. Mesmo que você não tenha experimentado aquilo, ou mais forte ainda, se você experimentou, se você perdeu uma pessoa muito amada, né? Ou então se você viveu alguma coisa, você escuta uma obra de arte relacionada àquilo, e aquilo vai te aliviando, porque você vai percebendo que você não é o único que vive aquilo. Então a música ela nos conecta. Né? A arte de maneira geral, se a gente for falar assim. Esse aqui já é um livro bem legal. Né? Tô falando de livro, gente, eu tô parecendo um review de livro aqui. Bom, Daniel Barenboim, maestro argentino, o grande maestro do século XX, hoje XXI, né? Atual, tá aí fazendo interpretações, tocando no mundo inteiro. Referência, o cara é referência, tá? E ele fez esse livro aqui, ó, A Música Desperta o Tempo, né? Enfim, ele basicamente vai defender aí nesse livro as ideias de que a música ela está relacionada, né? De novo, né? Parecido com música e simbolismo, mas a
A música ela nos relaciona, ela nos liga, nos conecta ao tempo. Aquela música só é possível naquele momento. A música ela é algo vivo, né? As gravações contribuíram um pouco para eternizar a música, mas isso é muito recente na história da música. A gente tinha até o século XIX, 1800 anos sem gravações. Tinha a gravação lá de, sei lá, gravava na manteiga. Até então você tinha, sei lá, quantos milhares de anos, né? 10 mil anos, pelo menos, que existe a humanidade sem gravação. Então a música era algo muito viva no próprio tempo, né? E aí o Barenboim ele chega a uma concepção de que música é arte sonoro. Eu acho mais poético do que apropriado, sei lá. Eu não concordo muito com esse conceito, apesar de eu achar bonito pensar música é arte sonora, né? Música é arte sonora. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Outro conceito do Schaeffer, enfim, o ouvido pensante. Um livro excelente para quem quer conhecer mais sobre música, né? E ele conta as experiências de sala de aula dele. Gente, ele era professor, músico, ele é professor, gente. Música é professor, todo músico é professor, não existe músico que não é professor. Existe alguns, né? Mas, de maneira geral, a profissão que está relacionada com a música é de professor. E aí ele faz uma experiência muito legal que ele expõe no livro, que é... Ele bate numa sala de aula, ele pega uma lata de lixo e começa a bater. E pergunta para os alunos se ele fez música ou não, né? E os alunos ficam assim, fez, né? Então, mas assim, fica aquela dúvida, será que é música? Será que não é música? Né? O que é música? Enfim. E aí ele começa a destrinchar um pouco sobre isso, né? Ele fala que a música, ela é intenção sonora. Música é intenção sonora. Para ser música tem que ter intenção. Não basta simplesmente a gente achar que qualquer som é música. Não, a música, para ela ser feita, para a gente dizer que é música, nós temos que ter tido uma intenção de criar aquela música. Percebam como isso é profundo. Gente, isso é lindo. Ele dá um exemplo de um ferreiro batendo um martelo. Se o ferreiro está batendo aquele martelo ali na bigorna, né? Ele está fazendo música? Não tá, né? Mas se de repente ele começar a fazer um ritmo, aquilo dali se torna música, porque ele está querendo fazer, ele teve uma intenção de fazer música a partir daquele momento. Mas leiam um livro que é muito bom, muito maravilhoso. O Grote, eu vou citar o Grote aqui, mas na verdade não é ele, né? É o grande filósofo Sócrates, que ele falava, e eu estou falando do Grote porque logo no começo do livro, leiam, gente, olha só, leiam, olha que lindo. Mil páginas? Nem é tudo isso não. É quase 800. O que ele fala? O Sócrates, ele tinha uma teoria educacional, né? Para Sócrates, a educação tinha que ser música e ginástica, né? Agora a gente tem que pensar também que naquela época a música, assim, era uma época recente da escrita, né? A escrita estava começando. E grande parte dos autores, a própria Ilíada, né, são canções. A transmissão direta era através da música, né? Você pode pensar dessa forma, né? Porque a música ela conecta ideias que são inicialmente desconexas. Tinha um programa legal que fazia assim, decora aí 300 nomes aí, sei lá. A pessoa tentava decorar e não conseguia. Agora faz uma música e põe esses 300 nomes. A pessoa começava a cantar e ia entendendo, daqui a um pouco ela conseguia falar todos os nomes da listinha lá. Ou seja, a música ela pega conteúdos diferentes e vai agregando e cria um sentido próprio, né? Isso é mais fácil quando você não tem uma escrita, ou então quando sua população, a grande maioria, não lê e você quer transmitir uma informação. Então o que você faz? Você transmite essa informação através da música. Né? Então, a musa dos gregos, musa, ela era o meio de você transmitir o conhecimento. Uau! Temos outros aqui, nesse aqui mais recente, a história da melodia, muito bacana. A história da harmonia? Não é a história da harmonia, não. Essa é a harmonia do Schoenberg. Né? E o Schoenberg ele tinha um conceito muito profundo, né? Porque ele foi o pai, basicamente, do atonalismo.
depois ali do Wagner e tal. Vamos dizer assim, o cara que estabeleceu uma teoria pensada nesse atonalismo, né? E aí ele vem com essa ideia de que tudo que ele fez foi tradição, foi tradicional. Ele não pegou, por exemplo, que inventou uma música atonal. Ele criou um caminho, ele percebeu que existia um caminho histórico na música e transmitiu isso. Certo? Então, bom, mais um conceito aqui que eu vou, pra gente poder encerrar, que eu vou tratar aqui, é sobre música, então, né? A gente tá falando de o que que é música, música, música. A gente talvez, olha, falei que sei lá quantos livros, mas a gente nunca vai chegar num consenso sobre o que é música. É triste. Mas é bom, porque para cada pessoa música é uma coisa. A música é uma linguagem, mas eu acho que a gente acaba, como seres humanos ocidentais, buscando definições para as coisas, né? Então, acaba que o que eu digo nem sempre é o que é interpretado, o que me toca não toca necessariamente vocês aí, né? Música é polissêmica, né? Música é polissêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu digo e o que você ouve não necessariamente estão conectados, não necessariamente significam a mesma coisa. Você tinha a intenção de falar uma coisa e eu escutei outra coisa. Ou então eu escutei a mesma coisa, o objeto é o mesmo, mas as interpretações são infinitas, né? Bom, mais pra frente eu vou fazer mais vídeos, fiquem atentos aí. Era isso que eu queria dizer. Se inscrevam no canal, se inscrevam. Fiquem atentos que a partir de agora vamos fazer vídeos com mais frequência, tá? Espero que possam ter aprendido alguma coisa, vamos continuar compartilhando e crescendo. Não vou falar só de música, vai ficar aí no ar. O que mais que eu vou falar? O que ele vai falar? Uau! Fiquem atentos, tá? Sigam, curtam esse vídeo aí se vocês gostaram. Um grande abraço e até mais, galera!